tudo bem? Professor Leandro, professor de matemática do curso Estou Preparado. Vamos iniciar o módulo agora sobre probabilidade. Pega esse material e vamos lá resolver algumas questõezinhas de probabilidade. A primeira questão ele fala de um contexto de uma garota que está grávida e dá algumas informações, tá bom? Ele diz o seguinte: Elaine está grávida e muito feliz com seu primeiro bebê. Muito ansiosa em arrumar o quarto da criança, ela faz algumas estimativas quanto às suas preferências em relação ao sexo e ainda da cor que irá pintar o quarto. Caso o exame detecte um menino, a probabilidade dela pintar o quarto do bebê de azul é de 70%. Então vamos analisar. Menino, questão 1. Se for menino, para ela pintar o quarto de azul, é de 70%. E de branco, 30%. Então, branco. Branco, 30%. Aí, continuando. Mas, se o exame detectar que foi uma menina, a probabilidade dela pintar o quarto do bebê de rosa é de 60%. Então, se for menina, rosa é de 60%. E de branco, 40%. Até aí tudo bem. Sabe-se que a probabilidade do exame detectar uma menina é de 50%. Consequentemente, de uma menina de 50%, qual é a probabilidade de Elaine pintar o quarto do bebê de branco? Branco. Então, vamos analisar aqui. Então, a pergunta quer saber qual é a probabilidade de pintar esse quarto de branco, tá certo? Uma possível solução é o seguinte: para ser menino, a chance de ser menino é de 50% em 100. Então, vamos analisar aqui. Menino. Primeiro eu estou analisando o menino. Menino, depois, ou, consequentemente, a menina. Para ser menino, a probabilidade de ser um menino é de 50% em 100. Se for menino, a probabilidade dela pintar de branco é de 30 em 100. Ou também pode ser menina. Só que, já que a probabilidade de ser menina é de 50%, de ser menina é de 50%, de ser menina também é 50% em 100. Se for menina, a probabilidade dela pintar o quarto de branco, 40 em 100. Ok? Bem legal, né? Questãozinha bem bacana. Menino, se for menino, a probabilidade de pintar um quarto de azul é de 70, de branco é 30. Se for menina, rosa é de 60, branco é 40. Aí ele quer saber qual a probabilidade de pintar esse quarto de branco. Temos dois casos. Se for de menino, é 50%. Se for menina, a probabilidade de pintar o quarto de branco é de 30%. Se for menina, 50%. Só se for menina, a probabilidade de pintar o quarto de branco seria de 40%. Gente, simplificação bem legal. Você poderia dar uma simplificada. 5 vezes 3, 15 em 100. Ou poderia simplificar aqui também. 5 vezes 4, 20 em 100. Isso aqui é equivalente a 35 sobre 100, que é 35%. Questão bem bacana, bem legal de se resolver. Bem bonita. Letra D. Bem interessante essa questão, tá bom? Um contexto bem legal, algumas informações bem elaboradas. Parabéns para a banca e vamos lá. Questão número 2. A questão número 2, gente, dá um pequeno texto e vamos analisar. Ele fala que em uma escola foi feita uma entrevista com 200 alunos sobre um curso de língua estrangeira. 110 alunos responderam que frequentam um curso de inglês. 28 alunos responderam que frequentam somente o curso de espanhol. E 20 responderam que frequentam ambos, inglês e espanhol. Qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses cursos? Questão tradicional, teoria dos conjuntos com probabilidade de dois conjuntos
inglês e espanhol. Vamos começar o seguinte, eu falar que 28 alunos responderam que frequentam somente espanhol, apenas espanhol. Fala aqui também que 20 responderam que frequenta ambos, inglês e espanhol. Então, vou colocar 20 aqui. E 110 responderam que frequentam um curso de inglês. 110, já tenho 20, aqui fica 90. E o total de alunos, total, foi equivalente a 200. Aí ele quer saber qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos. Então, você iria apenas somar 90 mais 20 mais 28. Esses aqui é equivalente a que frequenta ou inglês ou espanhol. Ou os dois, seria 8. 9 com 2 dá 11, com 2 13, então aqui esse 138 frequenta ou inglês ou espanhol. Tudo bem? Só que o total era 200. Então, quantos frequentam nenhum curso? Era o total menos 138. Vamos tentar subtrair. Aqui, pegar emprestado. 8 para 10 dá 2. 3 para 9 dá 6. 62 alunos frequentam nenhum curso. Então, a probabilidade é o que eu quero, 62, sobre o que eu tenho, no caso é 200. Você poderia dividir por 2 e daria 31 sobre 100. 31 sobre 100 é equivalente a 31%, tá bom? 31% você encontra na letra... 31% você encontra na letra 31, na letra D, tá certo? Questão tradicional, né? Todo mundo já sabe fazer. Questão número 3. Mais uma informação, um quadro para você analisar e vamos lá. Cada vendedor tem uma última proposta pendente que, caso seja aceite pelo cliente, irá fechar a meta do mês. Para estimarem as chances de fechar esse negócio, os vendedores analisaram o histórico desses clientes e montaram a tabela abaixo. Você tem aí o cliente e a frequência com que fecha esse negócio. Tem Edu, que ele fecha de 3 em cada 5, Fred, 3 em cada 10 propostas e Gil, 3 em cada 4. Com base nessas informações, a probabilidade que nenhum dos vendedores consiga fechar a meta. Então, nenhum dos três tem que fechar essa meta. Então, vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Se a probabilidade de Edu fechar esse negócio aí é de 3/5, qual a probabilidade de ele não fechar? É justamente o complemento. Qual é o complemento de 3/5? É apenas você subtrair, não é? 5 menos 3 dá 2, 2/5. E de Fred, se a chance de ele fechar é de 3 em 10, o seu complemento seria 7 em 10. De Gil, a chance dele fechar é de 3 em 4, de não fechar seria 1 em 4. Então, ele quer saber a probabilidade de nenhum fechar, seria apenas você multiplicar a chance dos 3 não fecharem. Então, vai ser o seguinte, de Edu seria 2/5, vezes de Fred, 7/10, vezes de Gil, 1/4. Ok? Então, sabendo disso, você poderia simplificar esse 2 com esse 4, que iria ficar o seguinte, 1 em 5 vezes 7 em 10 vezes 1/2. 1 vezes 7 vezes 1 dá 7, 5 vezes 10, 50 vezes 2, 100. 7 centésimos, 7%. Ok? Questão legal. Bem direta, bem bacaninha também. 7%, letra B. Tá certo? Vamos aqui para a questão 4. A questão 4, diz o seguinte. Um pequeno contexto e vamos analisar. No 8º ano de uma escola, há 18 alunos e 30... Tem 18 meninos e 30 meninas. Vamos lá. Então, meninos...
Meninos eu tenho 18, igual a 18. E meninas eu tenho 30 meninas. Sendo que 1/3 dos meninos e 3/5 das meninas têm olhos castanhos. Escolhendo ao acaso um aluno dessa turma, a probabilidade de ser menina ou ter olhos castanhos. Então vamos lá, tem que ser menina e olhos castanhos. O total de alunos eu vou colocar no denominador, que equivale a 48. Ele diz o seguinte, que 1/3 dos meninos tem olhos castanhos. Então vou calcular 1/3 de 18. 1/3 de 18. Isso aqui, 1/3 de 18, minha gente, é 1/3 vezes 18. 18 dividido por 3, 6. Ou seja, 6 alunos têm olhos castanhos. Só que isso aí já dá para você terminar a questão, né? A probabilidade de ser menina e ter olhos castanhos, meninas eu tenho 30, e de olhos castanhos, que são 6 meninos que têm olhos castanhos, seria 36. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia dividir aqui por 6, eu poderia dividir por 12, dá uma simplificada por 12. 36 dividido por 12 dá 3, 48 dividido por 12, 4, 3 quartos, 0,75, que equivale a 75%. Mais uma vez, tem que ser menina e ter olhos castanhos, tá bom? Ou ter olhos castanhos, tenho 30 meninas, e dos meninos que têm olhos castanhos são 6, 30 mais 6, 36 sobre 48, que é o total de alunos. Tudo bem? Porque eu somei apenas 75%. 75% você vai encontrar na letra B. Tá certo? Vamos analisar a questão 5. A questão 5 já é um pouquinho mais trabalhosa. Diz o seguinte. Suponha um lote de 10 peças, sendo 2 defeituosas. Testam-se as peças uma a uma até que seja encontrado as 2 defeituosas. A probabilidade que a última peça defeituosa seja encontrada no terceiro teste é igual a quanto? Então, vamos analisar aqui comigo. Eu tenho um total de 10 peças, sendo que dessas peças, temos 2 defeituosas. Então, vamos lá. Questão 5. Questão 5. 10 peças. Tá aqui, bem bonitinho. Suponha que eu lote 10 peças sendo 2 defeituosas. Então, defeituosas. Eu tenho 2. E vou colocar aqui um B de boas. Eu tenho 8. Tá certo? A probabilidade de que a última peça seja defeituosa. Então, vamos analisar. Então, temos 2 chances disso ocorrer, não é? Pode ser boa, defeituosa, ou também pode ser defeituosa, boa e defeituosa. Tudo bem? Mais uma vez, eu tenho um total de 10 peças. Ele quer saber qual é a probabilidade da última ser defeituosa. Tá certo? Então, vamos analisar com calma essa questão. Eu tenho um total de 10 peças, 2 defeituosas e 8 boas. Qual é a probabilidade de sair uma peça boa na primeira tentativa? 8 em 10. E uma defeituosa. Eu tenho 2. Como eu já retirei uma peça do total de 10, eu fiquei com 9. Como eu retirei uma peça defeituosa, ficou uma. No total de quantos? De 8. Por quê? Eu tinha 10, retirei uma boa, ficou 9. Eu tirei uma defeituosa, ficou 8. Se tinha 2 defeituosas, agora ficou uma. Ou, a mesma maneira, tenho 2 defeituosas, no total de 10, vezes boas, eu tenho 8, no total de 9, vezes defeituosa, eu tinha 2, só que eu já retirei uma na primeira tentativa. Então, ficou 1 em 8. Vamos ver se a gente poderia melhorar a nossa vida aqui. Eu poderia fazer o seguinte, simplificar esse 8 com esse 8, esse 8 com esse 8. Eu poderia simplificar esse 2 com esse 10, aqui iria ficar 5. Esse 2 com esse 10, aqui iria ficar 5. Iria ficar 1 sobre 5, vezes
1 sobre 9 vezes 1 sobre 1, ou 1 sobre 5 vezes 1 sobre 9 vezes 1 sobre 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 5 vezes 9 vezes 1, 45. Ou 1 vezes 1 vezes 1, 1. 5 vezes 9 vezes 1, 45. Eu estou utilizando o conectivo ou 2 em 45. Então, a probabilidade de sair uma defeituosa na terceira tentativa, 2 em 45. 2 em 45 você vai encontrar na alternativa 2 em 45 na letra B, tá bom? Questão legal, questão tranquila, vamos analisar a próxima questão. A próxima questão dá uma tabelinha para você analisar, vamos fazer ela aqui. Questão número 6. Alguns alunos da turma do 8º e 9º ano de uma escola participaram de uma competição internacional. A quantidade de alunos participantes é mostrada na tabela por turma e turno. Tá a tabelinha? Você tem o 8º ano, turno da manhã e turno da tarde. O 9º ano também. No 8º ano você tem 6 alunos que estudavam pela manhã e 6 da tarde. Do 9º ano você tem 5 alunos que estudavam pela manhã e 8 alunos que estudavam à tarde. O total de alunos que estudavam pela manhã é 11 e à tarde é 15. A pergunta é o seguinte: escolha no caso um estudante que participará da competição. Qual a probabilidade de que um aluno do 9º ano que esteja estudando pela manhã é mais próximo de quanto? Então, eu queria saber qual a probabilidade de um aluno ser escolhido do 9º ano pela manhã. Gente, no 9º ano pela manhã, você tem quantos alunos estudando no 9º ano pela manhã? 5. Num total de quantos alunos? De 26. Então, seria apenas 5 sobre 26. Questão 6. Esse cabe aqui embaixo mesmo. Eu tenho 5 alunos do 9º ano que estudam pela manhã, num total de 26. Gente, agora é apenas dividir 5 por 26. Mas olha só, o 26 está bem próximo do 25. Então, isso aqui você poderia fazer o seguinte: é aproximado de 5 sobre 25. Você poderia tentar fazer o seguinte: multiplicar tudo por 4, que daria 20 sobre 100. Isso aqui é 20%. Só que você observa que você diminuiu um aqui, então esse resultado vai ser menor do que 20%. Ou seja, vai ser aproximadamente 19%. Tá bom? Isso aqui seria uma ideia para você não perder muito tempo lá. Só que você pode dividir normalmente, tá bom? 5 dividido por 26, você vai encontrar aproximadamente 19%, que é a mesma maneira. Isso aqui é apenas um caminho para você não perder não muito tempo, já que está bem próximo, tá bom? Então, 19% seria a alternativa letra B, tá certo? A questão número 7. A questão número 7 é um pouquinho mais interessante. Ele diz o seguinte, questão 7. Ele fala que um dado não viciado de 6 faces regulares, cada qual com o número de 1 a 6, foi lançado aleatoriamente 4 vezes, e que cada lançamento teve seu resultado anotado. A pergunta é: a probabilidade de que em todos os lançamentos o número anotado seja menor do que 3. Menor do que 3. Então vamos lá. Ele fala que um dado, ele quer saber qual a probabilidade de o número ser menor que 3. Menor do que 3. Só pode ser 1 e o 2. Eu tenho 2 chances no total de 6. Isso aqui é no primeiro dado. Você poderia simplificar, que daria 1/3. Mais uma vez, 1/3 no primeiro dado. Só que ele vai lançar 4 vezes. Seria simplesmente 1/3 elevado a 4, que daria 1 sobre 81. Tá bom? Ou você poderia fazer da maneira tradicional. O primeiro dado, 1/3, o segundo, 1/3, a chance de sair um número menor do que 3, tá bom? O terceiro, 1/3, 1/4, 1/3, 1 sobre 81. Seria também encontrar a mesma resposta, tá certo? 1 sobre 81, você vai encontrar
na letra D, ok? A questão 8. A questão 8 é um pouco trabalhosa e vamos tentar fazer ela, tá certo? Ele fala o seguinte: considere o conjunto de 12 objetos apresentados a seguir. Ele dá esses 12 objetos aí, essa sequência. A pergunta é a seguinte: selecione-se aleatoriamente 3 objetos desse conjunto. Qual é a probabilidade deles serem colineares, ou seja, pertencer à mesma reta? Gente, questão bem legal, bem elaborada na verdade. Vamos ver uma possível solução para essa questão. Ele dá um conjunto de 12 pontos, então o primeiro passo era você determinar a quantidade de maneiras de você escolher esses 12 pontos. Desses 12 pontos você vai escolher 3. Você fazendo isso, você iria calcular o que a pergunta quer, que seria 3 pontos colineares, ou seja, que pertencem à mesma reta, tá bom? Então, vamos ver aí uma possível solução. Deixa eu tentar ilustrar aqui. Questão número 8. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 4 sequências dessa. A ideia de probabilidade. O que vem a ser probabilidade? É o que eu quero sobre o que eu tenho. Eu tenho 12 pontos, onde eu vou escolher 3. Como aqui eu posso escolher qualquer um desses 3 pontos, a ordem não vai importar, que vai ficar aqui o total, seria uma combinação de 12 em 3. Isso aqui é a quantidade de pontos que dá para você formar. Só que ele pede o seguinte: os 3 têm que ser colineares, combinação de 12 em 3. Ou seja, pertencer à mesma reta. Então, poderia fazer o seguinte: eu posso escolher esses 3 aqui, que pertencem à mesma reta, essa e essa. Então, seria uma combinação de 3 em 3 vezes 4. Tenho essa e essa. Ou eu posso fazer o seguinte: escolher 3 aqui, 3, esses 3, esses 2 com esse. Ou seja, uma combinação de 4 elementos, onde eu vou escolher 3 vezes 3, ou, por que 3? Porque eu tenho essa coluna, essa e essa, tá bom? 4 elementos, onde eu vou escolher 3 aqui. Como eu falei, eu posso escolher esses 3, esse, enfim. Ou eu posso escolher essa diagonal aqui, 1, 2, também eu posso escolher essa, ó. 1, 2, aqui, 4, tá certo? Agora apenas fazer conta. Combinação de 3 em 3, sabemos que é 1 vezes 4, 4. Combinação de 4 em 3, a gente sabe que é 4, 4 vezes 3, 12, mais 4, sobre combinação de 12 em 3. Combinação de 12 em 3. 12 em 3. Vai ficar o seguinte: 12 vezes 11 vezes 10 sobre 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6. 11 vezes 2 dá 22. 22 vezes 10 equivale a 220. Então, aqui, iria colocar 220. Gente, somando o numerador, daria 20 sobre 220. Você iria simplificar. 2 sobre 22. Você poderia simplificar por 2, que daria 1 sobre 11 avos. Então, essa seria a sua resposta, tá bom? 11 sobre 11 avos. Questão bem legal, bem semelhante à primeira questão nível, né? Um pouquinho bacana de se resolver. Isso, 11 sobre 11 avos, você encontra na alternativa, isso você encontra na letra C, 11 avos, tá bom? Bem legal, bem bacana. Então, gente, essa foi o primeiro bloco sobre probabilidade. Até a próxima aula. Forte abraço.